Boa noite, meus amigos. Boa noite a esses amigos queridos com quem temos esse encontro às segundas-feiras. Eu, Nivaldo. Com muita alegria, com muito prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Mais uma vez compartilhando, todos nós, com esses ensinamentos, com essa energia que nos envolve. Porque apesar das mídias, apesar de toda essa tecnologia, a gente sabe que não estamos aqui sozinhos. Vocês não estão aí nos seus lares sozinhos. A espiritualidade entende esse momento de cuidado, esse momento de apreensão que a gente está vivendo e entende e nos assiste. Com certeza, vocês podem ter essa certeza de que todos nós, nesse momento, estamos sendo envolvidos por esses irmãos que vibram, que torcem pelo nosso sucesso, pelo nosso aproveitamento. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a essa oportunidade de nos reunirmos e vamos fazer aqueles lembretes, que a gente faz no início dos nossos programas, no início dos nossos encontros. Tá no Evangelho do nosso Mestre Jesus, sobre a necessidade que nós temos, que todos nós temos, de expandir, de levar esses ensinamentos, esses estudos adiante, para não escondermos, para não ficarmos guardados somente dentro de cada um de nós. Então nós pedimos a vocês, compartilhem, leve adiante essa propaganda desse estudo, porque é preciso que mais irmãos tomem conhecimento desses ensinamentos. Porque aí depois a decisão de praticar ou não é de cada um, mas a nossa obrigação é levar adiante. Porque como nós já aprendemos, nós já ouvimos, e isso aí é uma coisa que a gente tem que refletir, a gente não pode chegar no mundo espiritual e ver um ente querido nosso virar para a gente e falar assim: você sabia e não me disse. Então leve, passe adiante esse nosso encontro, esse horário de encontro aqui no MAP, no Facebook, para que mais pessoas, mas que mais irmãos possam compartilhar esses momentos. E para dar início ao nosso estudo, como sempre a gente faz, vamos fazer a nossa prece inicial, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, pelo dom da vida que nos deu, pela proteção que recebemos, por tudo, Pai, que nos é concedido. E te pedimos que a Tua luz ilumine sempre esse nosso caminho. Que possamos, Pai, percorrer esse caminho com firmeza, com determinação, com a certeza de que na nossa frente vamos sempre encontrar o nosso Mestre Jesus nos guiando, nos mostrando esse caminho de luz, de paz, de harmonia. E te pedimos, Pai, nos ajude, ilumine esse caminho, nos fortaleça na nossa perseverança de estudarmos, de assimilarmos, de nos instruirmos e, acima de tudo, Pai, que possamos começar a aprender a amar como nosso Mestre Jesus veio aqui nos ensinar, nos mostrar.
esteja conosco, todos vocês, amigos espirituais, nossos mentores, os mentores dessa casa, estejam conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus e boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa noite a essa grande família MAP. Porque já fazemos parte, né, Célia? Já somos uma família. E como a Célia havia dito aqui, vamos aqui intensificar um pouco mais. Divulguem, compartilhem esse estudo nas redes sociais de vocês, porque vocês assim estarão ajudando essa divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina transformadora, não é, Célia? E nós sempre falamos em melhorar, em melhorias, aguardando e sempre um mundo melhor. E esse mundo melhor, essa transformação, só vai acontecer a partir da nossa transformação, da nossa forma diferente de pensar. E essa doutrina faz com que a gente exatamente tenha essa opção, Célia, de pensar diferente, porque só assim a gente vai começar a pensar também em agir diferente. Esse livro, né, Nivaldo, o Livro dos Espíritos, foi o primeiro. Ele contém 1019 questões. Nós estamos na questão 227. E quando você falou de transformação, essa doutrina nos proporciona essa transformação, é mais do que falar. Todos nós que estamos aqui, já há algum tempo reunidos, estudando esse livro, já temos condições de constatar isso. Com certeza. Quantas coisas nós já vimos do início até aqui que nos transforma. Já nos permite, nos possibilita um pensamento diferente, né? Não é fala, não é balela. Tá aqui. Nós só vamos agir diferente quando nós começarmos a pensar diferente. A pensar diferente. Né? Essa máxima que tem aí. Você não pode querer uma coisa diferente fazendo sempre a mesma coisa. E você só vai fazer diferente quando você entende diferente. Então, esses ensinamentos, ele nos possibilita essa forma diferente de pensar. É por isso que a gente sempre pede para que vocês intensifiquem, permitam, dê a oportunidade a outras pessoas também de poderem ter acesso a esse manancial de conhecimento. E essa oportunidade, né, Nivaldo, tomar conhecimento desse conteúdo aqui é uma oportunidade que tem que ser dada a todos. Aceitar ou não é diferente. Aí é o livre-arbítrio de cada um. Né? Eu não quero me comprometer com esses ensinamentos. Vamos respeitar, né? É o livre-arbítrio de cada um. Mas a tomar conhecimento desses ensinamentos, levar esse conhecimento nosso, né? Como você disse, né? Jesus disse lá, você relacionou aí o Evangelho, né? Jesus disse, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É nós não escondermos o conhecimento. O conhecimento. Né? Então, é isso que a gente está tentando passar aqui. Levar esse conhecimento à frente. É isso que essa casa, é isso que o MAP faz, quando com todos esses estudos da doutrina que qualquer pessoa, qualquer um pode ter acesso. Esse conhecimento não pode ser negado a ninguém. Aceitar ou não, aí já é uma outra história. É verdade. E no nosso último programa, a Célia, né? Deixou uma pergunta no ar, né, Célia? Então você pode até dar continuidade aí. Você que deixou essa pergunta, né? A pergunta 227. Então ficou a pergunta que Kardec formulou aos espíritos. Né? De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Como é que é feito lá no mundo espiritual? Eles estudam, trabalham, como é que é feito isso? Ou fica lá, né? Ou simplesmente fica no marasmo, não fazem nada? Nada.
Porque a gente vê, né, o paraíso, né, como é que é, ninguém faz nada, passeia, brinca. E acho que muitos devem ter ido ler a resposta também, né? É claro. Porque aqui, como ele diz aqui, porque certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Nós estamos aqui estudando. Tem o estudo formal, né? Das nossas escolas. E lá, como é que é lá? A gente já sabe o que são espíritos errantes, né? Lembrando só mais uma vez que essa palavra errante não está ligada ao erro, né? Mas a transformação. A transformação é essa espera. Eles estão esperando por uma nova oportunidade para corrigir ou acertar aquilo que não foi feito devidamente. Então é exatamente isso. Eles estão lá esperando no mundo espiritual, estão lá se preparando. Como é que eles se preparam? É isso que Kardec está perguntando. E aí os nossos amigos espirituais, eles nos respondem: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. A gente, quando erra aqui... Isso aprofunda, hein, Célia? Né? Vamos falar da gente aqui. A gente, quando comete um erro aqui, a gente para e pensa, pô, não devia ter feito aquilo, né? Então, o Kardec aqui está dizendo, a espiritualidade aqui está dizendo que eles estudam o passado, seu passado, e procuram meios de elevar-se. Eles corrigem, eles vão procurar corrigir o que fizeram de errado. O que fizeram de errado. Os equívocos, né? O certo é obrigação. O errado é que tem que ser, os equívocos é que tem que ser corrigidos. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhe inspira ideias que não tinham antes. Ou seja, o estudo no mundo espiritual, as reflexões no mundo espiritual, o preparo de elevação no mundo espiritual é constante. Ninguém fica estacionado, ninguém fica tocando harpa, criando asinha. Não, é estudo, é aperfeiçoamento. É aprendizado. É aprendizado, é progresso. Porque essa é a meta de todos, encarnados e desencarnados. Engraçado, né, Célia, que essa questão aqui, como você disse, né, eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Pois é. Eles e nós. Procuramos o erro no outro. Temos que procurar em nós mesmos. Em nós. E no nosso meio espírita, há uma pergunta do Livro dos Espíritos que é muito recorrente, que é aquela 919, que Santo Agostinho responde a uma pergunta de Kardec, que eu vou aqui antecipar um pouquinho para nós. É um capítulo que ele fala sobre o conhecimento de si mesmo. Que é difícil. Conhecimento de si mesmo. E aí, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho responde com uma resposta bem curtinha. Ele diz assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade foi Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Exatamente esse estudo do passado, da nossa vida, que eles fazem e que nós também temos que fazer aqui, para que a gente possa, então, fazer as modificações necessárias em nossas vidas já a partir de agora. Porque nós viemos para cá, Nivaldo, antes de estarmos aqui, a gente estava no mundo errante. Na erraticidade. A gente estava fazendo exatamente isso. Observando o nosso passado
tá? E nos preparando para nos elevarmos. Aí viemos. E além disso, né, Célia, eles buscam essas pessoas mais esclarecidas, né? E como nós a gente aqui deveríamos fazer assim, procurar as pessoas mais esclarecidas, que tenham opiniões mais acertadas, os conselhos mais efetivos, para que a gente possa, a partir daí, fazer as nossas transformações, tomar as nossas decisões de outra maneira, de outra forma. Porque isso aqui, Nivaldo, essa resposta da espiritualidade, ela nos leva a raciocinarmos, a refletirmos que nós estávamos lá estudando o nosso passado, procurando nos elevar. Estávamos nos preparando para esse mergulho na carne. E aí viemos. Aí nos foi concedido essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. E aí acabou isso tudo? Acabou esse estudo? Continua. Acabou essa correção dos nossos equívocos? É permanente. É permanente. E a gente até, Célia, aqui, né, nós estamos nessa questão já há algum tempo, mas o mais importante do estudo desse livro é exatamente essa reflexão. Não importa para nós sabermos o que eles fazem lá? Sim, mas é importante a gente também trazer para nós essa obrigação e essa necessidade de nós aqui também fazermos sempre essa análise nas nossas vidas, o que a gente pode fazer para se melhorar. Repetindo... Para conhecermos a nós mesmos. Repetindo, Nivaldo, nós estávamos lá fazendo isso aqui, para voltarmos na matéria. E não errar mais. E elevar-se. Quer dizer, a gente não pode, a espiritualidade, eles estão chamando a nossa atenção, porque esses espíritos errantes éramos nós ontem. Hoje estamos aqui desencarnados, amanhã voltaremos a ser espíritos errantes, voltaremos a reencarnar. E aí? Lá a gente aprende, aqui não faz nada com o que aprendeu? Temos que dar continuidade, que a gente aprendeu lá, evidentemente com o véu do esquecimento, que vai nos possibilitar mostrar se realmente a gente aprendeu a lição, se está entranhado em nós esse entendimento, né? Aí vem, né, a argumentação de que, mas o véu do esquecimento, eu já esqueci tudo, como é que eu vou corrigir? Mas isso aí é assuntos que nós vamos ter oportunidade de conversar mais à frente. Né? Mas para fazer um comparativo, né, Célia, a gente falar sobre esse véu do esquecimento, mas eu aprendi lá e agora eu esqueci, eu esqueci tudo. Eu não lembro. É a gente falar sobre ética e caráter. Ética é aquilo que a gente faz de correto na frente do outro. Mas caráter é aquilo que a gente faz independente de saber se alguém está nos vendo. Então, é exatamente esse mergulho que nós temos que fazer. Quando nós estivermos fazendo tudo aquilo correto, independente de saber se alguém está nos vendo ou não, então aí nós estaremos praticando aquilo que aprendemos lá em cima, independente do véu do esquecimento. Vamos à questão 228. Kardec pergunta: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? E a gente precisa dizer quais são as paixões humanas, né? As paixões da matéria, o egoísmo, o orgulho, vícios, né? Os nossos vícios, né? O ciúme. Todos esses sentimentos, né, Nivaldo, menos nobres. Da carne, né? Esses da carne, da matéria. Então, os espíritos conservam algumas das paixões humanas, algumas. E eles nos respondem: os espíritos elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Os espíritos elevados. Porque já tem esse entendimento, esse desprendimento da matéria. Os espíritos inferiores
porém, as conservam. Do contrário, eles seriam da primeira ordem. Claro, a gente sempre está voltando lá, aquela nossa tabelinha, na questão número 100, ele relembrando das 3 ordens, das 10 classes. Aquele espírito de primeira ordem, que já atingiu a perfeição, esse não vai levar só o amor, só as boas paixões. Mas os espíritos ainda de segunda e de terceira ordem, como nós, ainda vamos levar os nossos pendores, né, Célia? Vamos levar ainda os nossos sentimentos de posse. Porque se a gente não tivesse isso, a seríamos de primeira ordem. Está dizendo. Se nós não guardássemos isso, seríamos de primeira ordem. Vai vir daqui a pouco, porque é mais um esclarecimento em relação a isso, porque a gente, quando nos libertamos desse envoltório carnal, a gente não se torna sábio, perfeito. Não. A gente não se torna perfeito, não. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ser exatamente isso que eu sou aqui, agora, encarnada. Não vou ser melhor, não. Não vou passar a ter conhecimento de tudo, não. Muito pelo contrário, vou descobrir que eu nada sei. E é exatamente isso que eles nos alertam, para que quando a gente tiver que deixar esse corpo físico, Célia, a gente deixa aqui também essas nossas paixões ligadas à carne, né? Porque a gente ainda... Nós deixamos a carne, mas conservamos essa nossa ideia do poder, né? A minha casa, a minha conta bancária, a minha mulher, os meus filhos. O ter, né? É o ter. E o que nós precisamos, na verdade, é levar o ser. O ser essa diferença que nós temos que fazer, do ter e do ser. E aí, o que a gente... O ser não tem como a gente deixar de levar. Livrar, né? Isso vai acompanhar a gente. Agora, o ter... Muito embora a gente não possa levar, mas a gente se agarra nele. E fica agarrado nele no mundo espiritual. É por isso que... Para que a gente não leve essas más paixões, é preciso que a gente comece agora a fazer essa revisão, fazer essa transformação. É importante a gente ter o nosso custo para sobreviver. É importante. É importante a gente pensar no futuro? É importante. Mas a gente não pode ficar escravo disso. Isso não pode consumir a gente, ser o motivo da minha existência. É a questão 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Você acabou de falar. É óbvio, né? Por que não fica aqui? Porque a gente é teimoso. Nós não nos transformamos, como a Célia disse, pelo fato de termos desencarnados. Porque a gente, Nivaldo... Vamos continuar, a nossa essência é espiritual. A gente não tem essa consciência, a gente sabe, a espiritualidade nos diz, o mundo, a vida verdadeira é a espiritual. Mas nós somos materializados. A gente, por mais que a gente estude, a gente não se prepara para esse momento. O que eu vou levar quando eu partir para o mundo espiritual? Porque eu estou lá na agonia, eu estou lá na enfermidade, e eu vou ficar pensando, meu carro, eu não assinei o recibo, minha conta bancária. A gente se prende a isso, e é disso que a gente tem, porque isso aí não vai... Você tocou num ponto importante, né, Célia, que a gente precisa, com muita calma, com muita tranquilidade, mas precisamos sempre falar desse assunto que para muitos é um tabu. É um tabu. Falar da morte, falar do desencarne. Porque
é um fato que vai nos acontecer. Ninguém vai fugir Não disso. conhecemos ninguém com 200 anos. Eu digo sempre isso, né? Porque todos nós viemos de algum local e vamos retornar para lá. Eu ontem, Nivaldo, eu estava conversando com uma pessoa e aí ela me disse assim, eu não tenho doença nenhuma. Não tem nada, não tem problema de pressão, não tem problema de vista, não tem problema, não tem problema, não tem um problema, minha saúde é perfeita. E aí eu pensando comigo, mas alguma coisa vai acontecer que vai desencarnar, não vai ficar para a vida toda. Ninguém fica, ninguém. A porta da morte é uma que todos nós iremos ultrapassar. Todos, sem exceção. E é claro, né, Célia, que nessa fase que estamos passando, com tantas perdas de vida, né? É claro que temos que ficar tristes, porque a tristeza, o choro, né? É uma demonstração do carinho e do amor que sentimos. Mas é preciso que a gente também traga esse entendimento para nós da finitude da vida. Da finitude. Que a gente trabalhe dentro de nós, porque é uma coisa que a gente não tem como evitar. E uma coisa que eu falo sempre, Nivaldo, continuando esse assunto de que a gente não pode evitar a morte. A gente, todos nós, todo dia, pelo menos uma vez por dia, a gente reza o Pai Nosso. E no Pai Nosso a gente reza, seja feita a sua vontade. A vossa vontade, é verdade. E aqui a gente estuda, na doutrina a gente estuda, que o nosso Pai sabe tudo. Ele sabe de tudo. O fim da nossa estadia aqui, só Ele sabe, só Ele determina. E quando chega esse momento, apesar da pandemia, apesar de toda essa carência que nós temos, do pouco caso com a vida, ainda assim, ninguém nessa fase que nós estamos vivendo, ninguém retornou ao mundo espiritual contra a vontade dele. Perfeito. Ninguém. Então, a gente, acima de tudo, tem que acreditar, tem que alimentar essa nossa fé. Ninguém vai conseguir se esquivar desse momento. E tudo que nos acontece com a permissão dele, de Deus. E para o nosso melhor. Célia, então, voltando lá à questão 229... Então ele pergunta, né? Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? A espiritualidade nos responde. Tens nesse mundo que vivemos, né? Tem nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo deixem esse mundo, perdem esse defeito? A espiritualidade está nos perguntando. Aqui nós conhecemos irmãos que são extremamente invejosos, orgulhosos, ciumentos, egoístas. Ele aqui usou invejosos. No meu livro eles trazem o ciumento. Ciumento? E aí retorna ao mundo espiritual. E aí no mundo espiritual deixa de ser? Não. Já vimos que não. Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas mais, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Perfeitamente. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Ou seja, o invejoso, o egoísta, o orgulhoso vai chegar no mundo espiritual egoísta, invejoso, orgulhoso. E aqui, Célia, a gente precisa trazer já
um conceito importante para nós, que é o de morrer e o de desencarnar. Isso. Que nem sempre acontece junto. É. Morrer, todos nós iremos. Porque, de alguma forma, como você disse, por mais saúde que tenhamos, o corpo perece. O corpo vai, num determinado momento, precisar morrer. Vai chegar a sua hora final. Mas o desencarne, esse é variável. Nem sempre acontece junto. Porque o desencarne é exatamente você se liberar de todas essas paixões materiais que você aqui teve na Terra. É o desligamento, do mundo da material. Vida material. Então, isso tudo, como nós temos uma amiga que sempre comenta, né, como a Cláudia Pellegrino, é treinamento. Tudo é treinamento. Nós precisamos treinar esse desapego. Porque dentro da nossa inocência, a gente pode falar assim, é só desprender da matéria? Isso é mole. Não é. Aí não é. A gente passa a vida inteira. Infelizmente, a gente sabe que quantos morrem, mas não desencarnam. Ficam aqui atrelados às suas contas bancárias, aos seus patrimônios, carros, família. Nas obras de André Luiz, vários casos. A gente sempre cita aqui as obras de André Luiz e as obras de Emmanuel, né, trazido por Chico, Ivone Pereira, porque foram espíritos que nos trouxeram, através desses médiuns, né, os bastidores da vida espiritual. Que nos faz, né, que faz com que trouxeram para a gente a oportunidade da gente ter uma ideia, por mais simplista que seja, do que é o mundo espiritual. Kardec nos trouxe o Pentateuco, mas não teve tempo de trazer esse desmembramento da vida espiritual, e eles então vieram fazer esse benefício para nós, né, com essas obras que nós chamamos de obras complementares. Então, nessas obras, André Luiz, por exemplo, relata que nos bancos, quem tem o poder da vidência encontra ali muitos espíritos desencarnados ali tomando conta das suas contas bancárias. E tem na obra também de André Luiz, espíritos que se dirigem aos filhos, à mulher, encarnados, e esse espírito já desencarnado, e fala e dá ordem, e ninguém obedece, ninguém escuta. Querendo prestar conta da fortuna que deixou. E aí ele se desespera porque ninguém liga. Ou do mau uso que está sendo dado ao dinheiro que ele acha que ainda é dele. Então, voltando lá, né, tudo é um treinamento. Nós precisamos começar a trabalhar isso para que a gente possa promover esse desprendimento. Percebermos, né, Célia, que aqui nós somos usufrutuários. No momento em que nós morrermos, nós precisamos desencarnar, ou seja, deixar para lá. Isso já não nos pertence mais. E que a gente se volte realmente para essa nova vida que se abre, se desponta para nós nesse mundo espiritual. E a espiritualidade, no finalzinho da resposta, eles nos dizem: só por momentos ele entrevê a verdade. Ou seja, em relâmpagos, por momentos, esse espírito apegado à matéria, ele entrevê a verdade. Esse momento de perceber o que é verdadeiro, isso aí vai alimentar nele o desejo da mudança. Devagarinho. Mas isso aqui é para mostrar que nós não está assim tudo perdido. Sim. Nós não estamos perdidos. Tem sempre a misericórdia do nosso Pai. Sempre a nos ajudar. A nos ajudar. 230. O espírito progride no estado errante. Então,
nós desencarnamos, morremos, fomos para o mundo espiritual, e lá nós vamos progredir também? E eles vão nos responder: pode melhorar-se muito. Muito. Sempre conforme sua vontade e o seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as suas novas ideias que adquiriu. Então, é como se nós fôssemos, como já foi dito aqui, né, Célia? Eu acho que você já te comentou isso. Nós desencarnamos, vamos ao mundo espiritual, temos a oportunidade, como eles já nos disseram, de trabalhar, de estudar, de revermos tudo que nós fizemos, que é dentro do limite que nos é permitido, né? Então nós vamos ver tudo que nós fizemos, todos os equívocos que nós tivemos, e vamos preparar então, a partir daí, esse novo retorno à carne, esse nosso novo renascimento. Mas é aqui. Lá a gente tem essa oportunidade de progredir. Tem a preparação. E claro, vamos progredir, vamos aprender. Mas é aqui, encarnados, que nós vamos mostrar que realmente nós aprendemos confirmar o que nós aprendemos lá em cima. É a nossa escola, Nivaldo. É a nossa escola terrena. A gente vai para casa com trabalho conteúdo, de dever de casa, né? Com conteúdo para ser estudado. A gente vai para casa, que é o mundo espiritual. A gente estuda, a gente se prepara, mas a gente tem que voltar para a escola. A prova é lá na escola. A gente tem que ir lá e escrever e deixar registrado o que nós aprendemos, o que nós assimilamos. Não é assim que funciona aqui? Mesma coisa no mundo espiritual. Lá a gente estuda, a gente se prepara e vem aqui fazer a prova. É aqui que a gente tem que provar o que foi aprendido. O que aprendemos lá em cima. Lá em cima ou lá em cima. A gente tem a mania de falar lá em cima. Nessa outra vida. Nessa outra vida. Então a questão, você leu a 230, né? 231 agora. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Também todos nós, antes de lermos a resposta deles, já temos condições de responder, né? Se são os espíritos, se são os nossos espíritos que estão lá em cima. Se eu sou exatamente essa que está aqui, é a mesma que vai estar, esse espírito que está aqui é o mesmo que vai estar lá em cima, ou lá em cima, no mundo espiritual, eu vou ser feliz ou eu vou ser infeliz? A resposta da espiritualidade. Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservam. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme a sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Então, essa questão, Nivaldo, talvez a gente precise voltar nela, né, no próximo programa, por causa do nosso horário. Acho que a gente pode aqui ressaltar, né, Célia, que ele vincula aqui essa condição da felicidade ao fato da desmaterialização. Ou seja, de nós estarmos desapegados
dessas nossas coisas materiais. A gente vai ser mais ou menos feliz ou infeliz de acordo com esse apego aos nossos, ele chama aqui, né, às nossas más paixões. Né? Por que nós somos infelizes no mundo espiritual? Pelos efeitos dessas paixões. Dessas paixões. Né? Então, no momento em que a gente se desvincula, nós nos desmaterializamos, nós passamos a ser mais felizes. É impressionante como ele faz exatamente essa correlação aqui para nós. Né? De qualquer maneira, Nivaldo, vamos voltar a essa questão no próximo programa. Estamos, infelizmente ou felizmente, já chegando mais uma vez ao final aqui do nosso estudo. O tempo passa muito rápido. Vamos então agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco durante o nosso estudo presencial e a todos vocês que também acessam no melhor horário do dia, já que todo o nosso conteúdo fica lá no YouTube, né, onde vocês facilmente podem acessar. Pedimos mais uma vez que divulguem o nosso estudo, divulguem a nossa casa. Nós temos aqui na nossa casa o MAP vários outros estudos, vários outros programas, conteúdos, Horário de Maria, para que a gente esteja conectados com a espiritualidade. Tudo, né, Nivaldo? Tudo voltado, né, para a doutrina espírita. Voltado para a doutrina espírita, que é essa doutrina transformadora. E essa nossa casa nos permite exatamente esse contato com essas informações. Então, vamos agradecer a cada um de vocês, mandem as perguntas, as dúvidas com relação a qualquer coisa que vocês tenham de dúvida com relação aos questionamentos. Se não soubermos, vamos pesquisar, vamos nos informar com quem possa nos trazer essas informações e responder para vocês. Respondemos na semana passada sobre os livros, já demos os nomes, respondemos até no particular, utilizamos livros diferentes, tradução de Guilhom Ribeiro, tradução do Noleto, Evandro Noleto, mas tem outros livros também. Vejam o que melhor, qual é a melhor leitura para vocês e adquiram o livro. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos possibilite uma semana de muita tranquilidade, de muita paz, que possamos desfrutar e acolher esses ensinamentos e colocá-los em prática sempre com os nossos irmãos de caminhada. Fácil, a gente sabe que não é, mas é importante que a gente tenha dentro de nós esses conhecimentos para que na hora a gente possa ir promovendo de acordo com as nossas possibilidades, devagarinho, mas que a gente vá fazendo já essas transformações tão necessárias para o nosso progresso espiritual. Que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.